Olá, bom dia, meus amigos. Bem-vindos mais uma vez ao canal MA de Martim Augusto. Gostava de dar um especial parabéns para as mulheres, uma vez que nos encontramos no mês de março e o março das mulheres merece a nossa atenção, o nosso carinho, a nossa dedicação. Feliz Março Mulher. Bem, entrando para a análise do mercado e sobre o tema de exploração de jogos em Angola, é um tema bastante interessante se nós olharmos principalmente para aquilo que foi a contribuição desse setor para a arrecadação de receita a nível do Estado. Este sector contribuiu com 7 mil milhões de kwanza, o que me chamou a atenção quando vi essa notícia e resolvi então fazer um mergulho mais profundo e detalhado sobre esse sector. Daí eu ter trazido hoje para analisarmos em conjunto e vamos a isso. Bem, indo para o enquadramento do mercado, preferi trazer aqui uma perspectiva legal, através da Lei número 5/16 de 17 de maio, a Lei da Atividade de Jogos, e esta lei traz-nos aqui uma perspectiva sobre a sua abrangência, a área de jogo, abarca todo o território nacional, em todas as 18 províncias de Angola, como também os jogos que são realizados em navios e também aeronaves, ou seja, aviões, o que me parece ser muito interessante, não é? Aqueles jogos que têm lugar em navios, independente do destino que tiverem, e se forem realizados por operadores que foram autorizados pelo Estado angolano, mais especificamente pelo Instituto de Supervisão de Jogos, tem então a sua cobertura legal nesta lei. Para além disso, essa lei também estabelece as modalidades de jogos que existem. Existem 3 modalidades, que são jogos de fortuna ou azar, jogos sociais e jogos remotos em linha. Relativamente ao primeiro, que são os jogos de fortuna ou azar, são aqueles jogos que normalmente são realizados em espaço encerrado, nomeadamente, por exemplo, casinos. Nesse momento existem 8 operadoras nesse segmento e 26 licenças emitidas pelo Instituto de Supervisão de Jogos. Depois temos jogos sociais, que são aqueles jogos que são realizados através de lotarias, apostas, rifas e similares, que têm como resultado a outorga de prémios. Nesse momento, em Angola, existem 5 operadoras a atuarem nesse setor e também 5 licenças emitidas para estas mesmas 5 operadoras. E por último, temos os jogos remotos ou em linha, são aqueles jogos que, para a sua realização, são utilizados meios digitais ou a internet e têm um caráter transfronteiriço, uma vez que pode ser realizado por não residentes para residentes. Nesse momento existem 12 operadoras no país e 19 licenças emitidas atualmente. Indo para as principais entidades do setor, podemos destacar aqui o Ministério das Finanças, através do Instituto de Supervisão de Jogos, a AGT, que se ocupa da arrecadação fiscal, e também temos aqui a Autoridade Reguladora de Jogos. No fundo, esse é o ecossistema que, no fundo, acaba por regular, acompanhar e supervisionar o setor. Entrando para a análise da dimensão do mercado, trouxe aqui 2 gráficos que nos poderão ajudar a aferir sobre o que realmente este mercado pesa na economia de Angola, e para tal trouxe a evolução da contribuição fiscal do setor entre 2020 e 2022. Aqui notamos claramente algumas variações interessantes em termos daquilo que o Estado conseguiu arrecadar nesse período. De 2020 a 2021, o setor cresceu, ou pelo menos a contribuição de receitas fiscais teve uma evolução de 13%. De 2021 a 2022 houve aqui uma inflexão interessantíssima, expressa num crescimento de 500%,
Em 2022, o Estado conseguiu arrecadar 7 mil milhões de kwanzas, qualquer coisa como a metade daquilo que, por exemplo, o Porto do Lobito contribuiu. O Porto do Lobito, no ano passado, contribuiu com 14,6 mil milhões de kwanzas, só para termos aqui noção da grandeza dos números que estamos aqui a citar. E depois temos aqui também os impostos especiais de jogo de 2022. É importante destacar que os 7 mil milhões de kwanza correspondem aos impostos especiais de jogo, mais as receitas parafiscais. As receitas parafiscais são, no fundo, as autorizações de sorteio, as licenças de jogo, a autorização de jogo, as multas, emolumentos e cadernos de encargo, são tudo que tem a ver com receitas parafiscais, receitas que são a parte do imposto especial. Agora, indo aqui para a análise do imposto especial de jogo 2022, notamos claramente que os jogos sociais e remotos foram os que mais contribuíram para a arrecadação deste imposto, enquanto que os jogos de fortuna ou de azar, os jogos que normalmente são realizados em casinos, contribuíram apenas com 20%. Bem, agora vamos analisar os principais players do mercado. Como inicialmente citamos, existem 3 segmentos e cada segmento tem os seus players. Nesse momento vamos primeiro analisar os jogos de fortuna e com base, mais uma vez, nos impostos que foram pagos em 2022, conseguimos aqui fazer uma análise da contribuição e do peso de receita que cada player teve ou tem atualmente no mercado. Nesse segmento, notamos que a casa de jogo Rivas é uma empresa localizada na Huila, contribuiu com 48% em termos de receita e contribuição para a arrecadação de receita para o Estado, enquanto que a empresa RSR Casino Venice contribuiu com 25% e também temos a ACK Games com 15% e as restantes que também tiveram aqui alguma contribuição. Indo para o setor de jogos sociais, nós temos aqui 5 operadoras, dentre as quais a primeira aposta contribuiu com 54%, a Mota Tavares com 34% e de forma residual a Bantubit, concursos, sorteios, rifas e Gameway. Este, no fundo, são a cota de mercado, se assim podemos dizer, ou então o peso que estas empresas têm neste segmento. E depois temos também o setor de jogos remotos, aqueles jogos que são realizados com meios digitais e à distância. Aqui vale destacar que existem algumas tipologias de jogos que são praticados de forma remota, jogos de aposta, fortunas e bingo, de realçar que os jogos de aposta representam 58% daquilo que é feito a nível remoto, os jogos de fortuna 37% e bingo temos apenas uma entidade ou uma operadora que se ocupa nesse tipo de jogos. Neste slide trouxe aqui uma técnica 5 Why Techniques, a técnica dos 5 porquês, justamente para tentarmos perceber o fenómeno dos jogos e entender o porquê que as pessoas jogam, qual é a motivação que está por detrás deste incentivo de jogar. O primeiro why, o primeiro porquê, tem como resposta a idade e o género. Há um estudo que indica que, à medida que a idade das pessoas aumenta, a tendência para jogar é de aumentar também. E o período vai normalmente dos 18 aos 60 anos. Tem aqui uma curva crescente até os 60 anos. Dos 60 anos para diante, a curva tende a declinar. As pessoas tendem a serem mais comedidas para a questão de jogos. E depois temos o segundo why. O segundo why, no fundo, é porque que as pessoas jogam, é a falta de emprego e rendimento que estimula a prática de jogos. Há pessoas que, por exemplo, mesmo cá em Angola, temos aproximadamente 30% da população ativa ou economicamente ativa está desempregada
e boa parte delas pode tomar o jogo como alternativa e depositam toda a sua fé nos resultados que podem obter desses jogos de azar ou de fortuna. E o terceiro why, porquê que as pessoas jogam? Há pessoas que buscam a oportunidade de se divertir, por exemplo, enquanto apoiam uma causa nobre, têm necessidade de entretenimento, e esta é a motivação que os leva a jogar. E depois o quarto why, porquê que as pessoas jogam? Há pessoas que, por causa da solidão, depressão ou sentimentos negativos, têm o jogo como um escape, fogem de problemas e buscam exatamente esses jogos para se apartar desses problemas. Por último, temos o quinto why. O quinto why, porquê que as pessoas jogam? No fundo, para procurar recompensa instantânea, lucro rápido ou satisfação de fortes sensações e entusiasmo. Há pessoas que são amantes ao risco e têm a necessidade de sentir forte sensação de ganhar ou correr o risco de perder. Por isso, têm isso como motivação e optam por jogos. Podíamos também tentar aqui trazer a lei da utilidade marginal para explicar essa motivação, mas a lei da utilidade marginal, para quem é racional, não considera a possibilidade de perda. Um decisor racional considera sempre ganhos, embora que os ganhos marginais forem decrescentes, mas de qualquer maneira devia ser sempre somas e não considerar perdas. Bem, trouxe também este slide que me parece ser interessante, justamente porque veio responder uma dúvida, uma questão que eu me fiz, né, que era, será que para os jogos há espaço ou geometria flexível para branqueamento de capital? E pronto, encontrei este normativo, o número 2/21 de 19 de março, justamente para responder a esta questão. Me fiz essa questão porque, por exemplo, a nível das associações ou igrejas, é quase impossível nós sabermos das origens dos fundos que são depositados como dízimo ou contribuição nas associações. Esta lei, no fundo, veio para delimitar ou balizar a atividade do jogo e reduzir ao máximo margem para branqueamento de capitais, uma vez que todos os operadores que se dedicam legalmente à atividade de jogos devem obrigatoriamente proceder à identificação e verificação clara e inequívoca de jogadores ou apostadores, fornecedores ou prestadores de serviço mediante o preenchimento de uma ficha de identificação. E depois temos aqui uma lista de algumas condições que obrigam os jogadores a se identificar. Em primeiro lugar, todos os jogadores de fortuna ou azar, aqueles jogos que são realizados em casino, que adquirirem ou trocarem fichas de jogos num montante igual ou superior a $500, têm que ser identificados. Jogadores de fortuna ou azar, jogos feitos em casinos, que adquirirem ou trocarem fichas de jogos em espaço reservado para jogadores VIP no montante igual ou superior a $2.500, deve ser identificado. Apostadores de jogos sociais que adquirirem bilhetes no montante igual ou superior a $100, tem que ser identificado. Jogadores ou apostadores de jogos online que despendem montantes de igual ou superior a $2.500 deve ser identificado. Jogadores ou apostadores vencedores de prémios de jogos no montante igual ou superior a $2.500 também deve ser identificado. E por último, jogadores que no espaço de jogo emitirem cheques, e aqui vale destacar que os cheques têm que ser nominativos, não podem ser cheques endossados, devem ser devidamente identificados. Por último, também temos aqui a obrigatoriedade dos fornecedores e prestadores de serviços de operadores de material de jogos, também devem ser devidamente identificados com preenchimento da ficha que já foi mencionado anteriormente. Bem, finalmente chegamos ao fim da nossa apresentação. Deixa-me agradecer mais uma vez pela preferência e por estar aqui a nos acompanhar nesses slides. Faça o seu comentário, deixe o seu like e vamos fazer crescer o nosso canal. Até já, para a próxima.